Mais uma vez vamos adorar o Senhor, vamos aprender da palavra dele, Neemias capítulo 9, versículo 13. Neemias 9, 13 vai nos dizer assim: E sobre o monte Sinai desceste dos céus, falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então agora Esdras continua pregando, Esdras continua falando com o povo ali, ministrando um culto, uma palavra longa que Esdras ministra ali, falando sobre Abraão, falando sobre Moisés. E agora então ele vai começar a citar, a focar algo interessante que fala no começo do 13 aqui, que é: e sobre o monte Sinai descestes. O tema de hoje é descendo sobre nós, descendo sobre nós. Então, ou seja, Moisés, ele sobe até o monte Sinai, e Deus desce ali onde Moisés estava, para dar para ele os 10 mandamentos, escrever nas pedras os 10 mandamentos, mostrando o caminho da direção que Deus queria para os filhos de Israel. Então o tema de hoje é descendo sobre nós. Sempre na história da Bíblia, a vontade de Deus sempre foi se relacionar conosco. E nós vemos já ali em Gênesis, Deus descendo na viração do dia para falar com Adão e para falar com Eva. O que acontecia ali? O Senhor se relacionava com eles. Então nós aprendemos, querido, que o nosso Deus é um Deus que não fica isolado no céu e falando: meus súditos me adorem, meus súditos me obedeçam, meus súditos façam lá, façam B, façam C. Não, ele é um Deus que, sendo Deus, ele desce do céu para a terra. Olha que interessante. Antes de Jesus descer, o Pai já desceu. O Pai desceu para se encontrar com Adão, e na viração do dia ele descia e falava com Adão, dava a Adão instrução para Adão criar todas as coisas. Mas Adão, infelizmente, ele falha, ele erra, movido por Eva, que desobedeceu, ele também desobedece, e Deus desce novamente. Deus descia para se relacionar, e depois Deus desce para prestar conta, para que Adão e Eva prestassem conta para com ele. Então, querido, nós temos que entender que nós temos um Deus que verdadeiramente ele desce sobre nós. O desejo dele é que ele possa descer sobre nós, comovendo o Espírito dele para nos trazer cura, para nos trazer renovo, para nos trazer quebrantamento, queridos. Ele é um Deus de relacionamento. Nós vemos também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois mais para frente, quando Nimrod tinha feito ali uma grande torre gigante, querendo chegar até os céus, querendo se achar que era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falou: desçamos e confundamos a língua dos homens. E ele desce ali e confunde a língua dos homens. Então todas as vezes também que o homem se acha, quer ser alguma coisa, Deus desce na terra e muda a história do ser humano. Então, querido, Deus falou também para Jeremias: desce lá na olaria e eu falarei contigo. Então, quando Deus ele não desce para falar conosco, ele fala para mim e para você descer. Então, nós precisamos ter esse time, esse relacionamento com Deus. Há momento que ele vai descer sobre nós, e há momento que para nós encontrar com o Senhor, que é grande, nós que temos que descer, porque o lugar mais alto que nós podemos nos encontrar para chegar ao Senhor é descendo na sua presença. Então, queridos, o que nós vemos nesse desejo, essa fome de descer na presença de Deus. Quando Jesus já estava nessa terra, ele se encontra com Zaqueu, e Zaqueu está em cima de uma árvore, e o Senhor Jesus Cristo fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje eu pousar na sua casa. O que o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, desce do lugar que está impedindo você de ser
se relacionar comigo, porque eu quero ter um encontro com você, eu quero trabalhar na tua vida, eu quero trazer um renovo sobre você. Jesus, ele desceu do céu, entrou na barriga, do útero de uma mulher, de uma jovem virgem, para poder se submeter 9 meses ali, nascer, para depois então se relacionar conosco, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para nos trazer a vida eterna. Jesus desceu para salvar os discípulos, para se relacionar com os discípulos. Jesus desceu para lavar os pés dos discípulos. Jesus podia falar assim: lava meus pés aí, seus discípulos, aprendam a trabalhar direito. Não, ele vai lá, daqui, deixa eu descer. Eu quero ensinar vocês, que vocês aprendam. Eu vou lavar o pé de vocês. Pedro fala: não, o meu pé o Senhor não vai lavar. E Jesus fala para ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele fala: então não lave somente os pés, mas o corpo todo. Pedro sempre aquele jeito exagerado dele. Quando não era 8 ou 80, não queria que lavasse os pés. Quando Jesus fala que tinha que lavar, se não tinha parte com ele, ele fala: então lava todo o corpo. Aqui nós já aprendemos algo poderoso a partir de Deus também, o autocontrole. Pedro, em alguns momentos da vida dele, ele não tinha o controle que deveria ter. Queridos, então Jesus, Deus, em toda a história, ele sempre quis descer, e até os dias de hoje não é diferente, ele continua querendo descer. Hoje, nessa noite, ou em qualquer dia que nós estamos na igreja, Jesus está no céu assim para nós: filho, eu quero descer, eu quero ir de encontro com vocês, eu quero derramar o meu espírito, eu quero mover com a minha presença, mas para isso, vocês têm que buscar a minha face. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, querido, desceu para escrever na terra, enquanto ele perdoava Maria Madalena. Ele desce e escreve na terra. Ele primeiro pergunta e fala: quem não tem pedra, atire a primeira pedra. Todos ficaram quietos. Então ele faz o quê? Ele começa a escrever na areia. Ele desceu para dar o tempo para aqueles homens pensarem, para aqueles homens caírem em si, porque na lei mosaica a regra era que se pegasse uma mulher em adultério, os dois eram apedrejados. Ali no Novo Testamento só apresentaram a mulher. E cadê o homem? Possivelmente o homem estava lá, com a pedra na mão para apedrejar a mulher que ele tinha acabado de adulterar com ela. Mas Jesus falou o quê? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aquele homem, com certeza, naquela hora entrava, ele para. Por quê? Porque ele também era pecador. Então, querido, Jesus, ele desce, e quando ele desce vem a revelação. Quando ele desce ele traz a cura. Quando ele desce ele traz sempre uma palavra, querido. Lá em Atos dos Apóstolos, Jesus tinha subido, o povo, a nação, os judeus estavam órfãos. Por que estavam órfãos? Eles estavam órfãos porque Deus estava no céu, porque Jesus também ressuscitou, estava no céu, e o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então o que eles fazem? Eles começam a clamar, eles se juntam dentro da sinagoga e começam a clamar ao Senhor, pedindo para que se cumprisse o que Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles clamam, quando de repente eles vê chama como de fogo, ou seja, o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. E por fim, querido, nessa introdução para falar sobre descer, vai chegar um dia que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus vai descer dos altos céus para julgar essa terra, para destronar Satanás, a besta e o falso profeta, e lançar no lago de fogo e enxofre. Nós temos um Deus que desce para nos servir, desceu para nos servir, para nos ajudar, no caso daqueles que vieram antes de nós. Mas agora, quando ele descer, ele não vai vir mais como cordeiro, mas ele vai vir como leão da tribo de Judá, para julgar todas as nações. Aleluia! E falando, queridos, então, desses 3 pontos, esses 3 versículos que nós vamos ministrar aqui hoje, falando sobre o tema descendo sobre nós. Ele quer descer sobre nós, ele quer nos encher do seu Espírito. O primeiro ponto em cima do versículo que lemos é: Deus sempre vai nos dar uma oportunidade
oportunidade para ouvir a sua voz. Ou seja, Moisés, ele subia até o monte, 40 dias e 40 noites para falar com o Senhor. E o Senhor descia lá com Moisés e falava com ele, escrevia nas pedras as leis, os mandamentos que deviam falar. No 13 vai dizer: e sobre o monte Sinai desceste do céu, falaste com eles. Aleluia! Olha que privilégio! Deus descia dos céus e falava com eles. Esse mesmo Deus que descia do céu, não é descia, Ele ainda desce, ainda deseja descer e manifestar a glória dele conosco. E sobre o monte Sinai desceste dos céus, falaste com eles e deste juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Os mandamentos do Senhor, querido, são bons. Os mandamentos do Senhor não são ruins. Às vezes nós estamos na presença de Deus, estamos na casa do Senhor e parece que para obedecer os mandamentos do Senhor há uma certa dificuldade, há uma certa luta, e nós começamos a achar que Deus está sendo mal para conosco. Não, os seus mandamentos são bons. Se Ele está permitindo que nós venhamos passar pelo que estamos passando, pode ter certeza que se nós não estivéssemos com Ele, nós estaríamos passando coisas muito piores. Então os seus mandamentos são bons. Ele está descendo sobre nós, nos capacitando. Ele está descendo sobre nós, nos ajudando. Ele está descendo sobre nós, nos fortalecendo. Ele está descendo sobre nós, nos livrando e nos dando uma oportunidade de viver o sobrenatural. Aleluia. No 14 vai falar assim: e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei lhe mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Aleluia. Segundo ponto, sejamos aquele que Deus quer usar nessa terra. O Senhor deu Moisés para adicionar o dia do sábado, que era o dia de descanso no Velho Testamento. Através de Moisés, ele fez conhecer as leis, os preceitos, a lei, tudo que mandava. Por quem? Pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, sejamos aquele que Deus quer usar na terra. Assim como Deus usou Moisés no Velho Testamento para os judeus até os dias de hoje, Moisés é o homem mais respeitado que tem. É o Pentateuco no Velho Testamento. É o Pentateuco para nós que somos gentios, e a Torá para os judeus ortodoxos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então o Velho Testamento, ali Moisés era uma referência para aquele povo, que Deus está dizendo para mim e para você: ei, eu não quero mais usar Moisés, porque Moisés já passou. Moisés é só letra, Moisés é só escrita. Eu quero usar a sua vida, eu quero usar a cada um de vocês. É vocês que eu coloquei nessa terra com o propósito do meu Espírito. Eu quero descer sobre vocês. Falando ainda sobre descer, querido, no Velho Testamento Deus descia só sobre 3 ou 4 classes de pessoas. Que eram essas? Profetas, juízes e reis. Talvez tenha mais uma classe, mas em especial essas 3. Então, ou seja, e era um momento específico que Deus descia, tomava aquelas pessoas, para aquelas pessoas agirem o poder do Espírito Santo, e depois o Espírito de Deus subia. Agora no Novo Testamento, se nós tivermos fome, desejo de conhecer, de continuar, de seguir, de viver com o Senhor, o Espírito de Deus pode descer e continuar conosco o dia todo, pode continuar conosco horas. Basta que nós venhamos falar: Senhor, segundo ponto, que sejamos aquele que o Senhor usa na terra. Eu quero ser esse, Senhor. Me capacita, me ajuda, me dá força. Não deixa eu ser vencido pelas lutas, não deixa eu ser vencido pelos problemas, não deixa eu ser vencido pela circunstância, não deixa eu ser vencido pelas dificuldades. Eu quero ser, Senhor, o teu servo, o teu vaso, o teu instrumento usado nessa terra. Deus usou de Moisés, mas Moisés passou. O tempo de Moisés acabou, o tempo de Moisés se foi. Agora é o nosso tempo de sermos usados na mão dele. Agora é o nosso tempo de sermos capacitados pelo Senhor, querido. Mas de repente eu, você, cada um de nós podemos falar assim: pastor, mas eu sou muito simples, eu não tenho muito conhecimento, eu não sou capaz. A Bíblia fala que ele não chama os capacitados,
com revelação, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele quer fazer isso comigo e com você também. Então, segundo ponto, sejamos aquele que Deus quer usar na terra. Nos disponibilizemos para Ele e falemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero, eu desejo, eu necessito, eu tenho coragem, eu acredito que o Senhor pode fazer, pode me capacitar e pode me usar. Eu me permito ser usado pelo Senhor. Eu me permito ser um instrumento em tuas mãos para que o Senhor me use. Terceiro e último ponto, aleluia. Vai dizer assim, versículo 15: Pão dos céus lhe destes na sua fome, água da rocha lhes produzistes na sua sede. Disseste-lhes que entrassem para possuírem a terra, pela qual alcançaste a tua mão que lhes havias de dar. Aleluia. Terceiro e último ponto. O Deus supridor quer te revelar o melhor dele nesta terra. O Deus supridor quer revelar o melhor dele nessa terra, para cada um de nós, para mim e para você. Olha aqui o que ele fez, querido. Que poderoso! Pão do céu, alimento. Ele supriu a fome, água da rocha, sede, nutrição. Ou podia ficar ali desnutrido, podia ficar ali sem água, o Senhor supriu. E quando eles não tinham para onde ficar, o Senhor deu a terra, ou seja, moradia. Então Deus, Ele supriu todas as necessidades. Quem é esse Deus? É o Jeová Jireh, querido. É o Deus da provisão. Ele proveu para um povo que, como já foi falado aqui, só murmurava, só reclamava, tinha saudade da cebola e do pepino do Egito. Mas com tudo isso, o Senhor ainda tinha misericórdia para com eles. Com tudo isso, o Senhor ainda dava o pão. Se o Senhor deu o pão no passado, você acha que Deus não vai dar o pão no presente? Se Ele deu água no passado, você acha que Ele não vai dar água no presente? Se Ele deu moradia no passado, você acha que Ele não vai dar moradia no presente? E pode ficar tranquilo que não é a minha casa, a minha vida, não. Ele tem o melhor para mim e para você. Ele quer nos dar fartura, Ele quer fazer portas se abrirem na nossa vida, porque Ele é o Deus supridor. Segundo, terceiro ponto, o Deus supridor quer te revelar, quer nos revelar o melhor dele nesta terra. Peçamos para Deus: Senhor, ajuda-me a entender os seus mistérios. Ajuda-me a entender o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para minha casa. Ajuda-me a acreditar que o Senhor tem um propósito em tudo isso que estou passando. Ajuda-me a tomar posse do milagre que o Senhor já liberou sobre a minha vida, mas muitas das vezes eu não acredito no agir do Senhor. E como o que pode mostrar que eu não acredito no agir do Senhor? Pastor, eu estou vindo para a igreja. Pastor, eu estou cultuando a Deus. Pastor, eu estou buscando o Senhor. Mas o acreditar no que o Senhor tem nas nossas vidas, que não é só ir para a igreja. Acreditar no que o Senhor tem nas nossas vidas é quando Deus coloca algo no nosso coração e nós oramos ao Senhor e entendemos que foi Deus que colocou, não foi o inimigo. E nós agimos em cima daquilo que Ele colocou no nosso coração. Muitas das vezes, nós não vamos ver o melhor de Deus, não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. Porque Deus está dizendo assim: filho, eu já te mostrei, filho, eu já te dei, eu já abri a tua visão, eu já coloquei no seu coração, mas você não age. Foi como foi ministrado na palavra de oferta. Ele chega até aquele homem da mão mirrada e fala: estende a mão. Você quer não falar assim: não, Senhor, você pode fazer o milagre aí que eu com a mão
encurvada mesmo. Deus ia falar para ele: o quê? Você vai continuar com a mão encurvada, porque você não está obedecendo a missão, não estou falando para estender a mão. Então, nós temos que agir em cima daquilo que Deus está nos dando. Às vezes nós estamos retendo, às vezes nós estamos desacreditando daquilo que Deus está falando conosco. Então, Ele é um Deus supridor, e Ele quer revelar a nós o melhor dessa terra. E o que nós temos que fazer? Falar para Deus: Senhor, me ajuda, Pai, a agir. Porque agir em cima das promessas, da visão que Deus dá para nós, às vezes não é fácil. Vem a resistência do homem. Às vezes o inimigo vai usar da mulher, do marido, do filho, da filha, do pai, do avô, do irmão, para nos desmotivar. Vai usar do diabo para atacar a nossa mente e falar: é loucura, não adianta você fazer, não vai dar certo. Vai usar da circunstância que, quando muitas das vezes eu vou começar a fazer aquilo lá e dá errado. Aí nós precisamos aprender a ter resiliência. É aquela passagem de Eliseu, estou lembrando correto, dos dois, quando ele fala para o seu moço: vai lá e vê se tem nuvem lá. E o moço vai lá e volta e fala: não tem nuvem nenhuma. Eliseu podia ter falado, Elias, acho que é Elias, né? E Elias podia ter falado assim: ah não, então foi lá, não tinha nuvem, então desce aí, vamos embora, que Deus falhou, infelizmente, não vai chover nada, vamos para casa lá. Não, vai lá de novo. O moço vai lá de novo, na segunda vez, olha lá, volta. E ele diz: e aí, como é que está? Tem nuvem mesmo. Rapaz, tem mesmo? Vai lá de novo, vai lá, imagine 7 vezes. Lembrando que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Então, quantas vezes nós temos que tentar? Depende dessa regra, ele usa essa regra, vou tentar 7. Se passar de 7 para 7, eu paro. O problema de 7 vai demorar um pouco, para a gente tentar e não conseguir. Nós estamos com 3, né? Vamos tentar até o 7 anos. Então, ou seja, querido, estou profetizando. É uma simbologia, é uma tipologia, descansa o coração. Mas, ou seja, acreditar, agir em cima. E olha que é pouco, hein? Aquele homem que criou a lâmpada foi 100 vezes para ele conseguir fazer a lâmpada funcionar. 14 bis, né? O homem que criou o avião, o Santos Dumont. 14, por que 14 bis? Porque é 14 vezes que ele tentou. Imagine 14 vezes que para criar um avião, uma lâmpada, 100 vezes. O avião tudo iluminado, que alguém tentou 100 vezes. E se nós vamos buscar tantas outras coisas que as pessoas tentaram muitas vezes para conseguir. Então, ou seja, eles tiveram resiliência. E olha que muitos deles nem cristãos não eram. Muitos deles nem a Deus não serviam. Mas eles foram persistentes, continuaram, acreditaram naquilo que eles tinham no coração. Às vezes não era nem Deus que colocou, era o sentimento, era o espírito humano deles que deu a eles aquela iniciativa. E eles perseveraram e conseguiram. Agora, por que nós que temos o Deus supridor, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo opera, o Deus que tem todo o controle do céu e da terra, nós vamos reter, nós vamos desistir, nós não vamos acreditar? Não, Ele é Deus supridor, Ele falou no meu coração, eu creio que é Deus que está falando, Ele confirmou, eu vou perseverar, eu vou agir, eu vou seguir, eu vou continuar, e Deus vai manifestar a sua glória. Mas se eu for e não der certo, pastor, tenta mais uma, mais duas, mais 3, mais 4, mais 7, quantas mais o Espírito Santo pôr no meu e no seu coração para nós agirmos. Não é fácil quando você tenta e não dá certo. Por que tantas pessoas frustradas? Por que tantas pessoas mendigando? Por que tantas pessoas vivendo no relento? Por que tantas pessoas vivendo aí num trabalho sem, como eu posso dizer para você, que seria fora daquilo que Deus tinha para ele, para ela? Porque ele tentou uma vez, não deu certo, tentou 2 vezes, não deu certo, tentou 3ª, não deu certo, não, larga não. A minha vida é viver empregado mesmo, a minha vida é viver assim, a minha vida. Não. Mesmo que seja nos últimos dias da nossa vida, o Senhor vai fazer o melhor sobre mim. Eu recebi uma profecia na minha vida. A profetisa já morreu. A profetisa de vez em quando era meia torta, mas eu creio que ela era de Deus. E ela falou que nem que fosse nos últimos dias da minha vida, eu viveria um avivamento poderoso no meu ministério. Então, querido, o que até Deus falou assim, ó, deveria ser nos últimos dias da sua vida, então vai aguentando enquanto não chega.
E deve até ficar bem ligeiro, a hora que o Flamengo chegar e eles voltar para o Senhor, da graça agora, está chegando. Chega a hora da partida. Mas então, queridos, vamos perseverar, vamos ter a alegria da salvação. Não é fácil estar alegre, feliz, no meio das lutas, das dores. Hoje eu fui meditar a palavra lá, preparando a palavra antes de vir aqui, o senhor já tinha dado o tema, e como esses dias eu dormi pouco, eu só estou cansaço, sono. Mas uma coisa que me alegrou foi que mesmo cansado fisicamente, no meu espírito eu estava avivado. Por quê? Estava algo prazeroso. Estava ali sentado, saí do serviço, eu cumprimentei a pastora e já fui lá para a livraria montar a mensagem. Pelo lado humano, o inimigo podia falar: nossa, você trabalhou o dia todo, ainda tem tempo para você. Você saiu do seu serviço, agora está lá, já montando a mensagem, você já tem que ir para a igreja, cadê o seu descanso? Mas hoje a gente entende que o nosso descanso está no Senhor. E sabe o que é mais gostoso, querido? É quando você está o seu descanso no Senhor e Ele está provendo esse descanso na sua vida. Nós estamos nos desgastando para Deus, mas Ele está renovando as nossas forças dia após dia. Frase final para concluir. A vontade de Deus é se relacionar conosco. A grande verdade é que muitos hoje já não têm o desejo de se relacionar com Deus. Pois para isso há um preço a ser pago. E muitos já não estão dispostos a pagar esse preço. A Bíblia fala, querido, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria por aumentar a iniquidade. E hoje nós vemos como o amor de muitos tem se esfriado. Você vê que hoje temos igreja de todo quanto tipo. Tem igreja até com prancha de surf dentro da igreja. Tem igreja que canta rock, tem igreja que canta forró, tem igreja que canta até funk, rap. Então, o que é isso? Isso é uma prova que Jesus está voltando. Como assim, pastor? Porque naquele dia do juízo final, naquele dia que nós entraremos de frente, de encontro com o trono branco, a pessoa vai falar o que? Ah, não, mas sabe o que é? É que não tinha uma igreja que combinava comigo. Aí Deus vai falar para essa pessoa: peraí, eu permiti que tivesse igreja que cantasse forró, rock, rap, todo tipo de igreja. Então foi que não teve uma igreja que se adaptasse com você. Na verdade, você que não quis se submeter à minha palavra. Então, que nós venhamos ter este prazer de falar para o Senhor: Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu quero ser aquele que o Senhor desce sobre mim, se apodera de mim e faz através de mim milagres, maravilhas, manifesta o poder sobrenatural da glória de Deus. Que possamos tomar posse dessa palavra, que possamos acreditar que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente, operando Ele, quem impedirá? Você que está na sua casa, que assistiu essa mensagem até o final, parabéns, que Deus abençoe. Deixa Deus descer sobre a sua vida. Ele quer fazer coisas poderosas, no nome de Jesus.